Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à sexta e última aula do nosso mini curso Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde. Bom, na aula de hoje, a última aula, a gente vai falar sobre o diferencial verde. Então, o que faz com que algumas empresas consigam ter sucesso e sair na frente em relação às outras. Então eu achei até essa figura bem ilustrativa, mostrando que algumas empresas conseguem um sucesso muito grande e conseguem sair na frente em relação aos seus concorrentes. Bom, do livro Vantagem Competitiva, do Michael Porter, no nosso livro Empresas Verdes, vantagem competitiva, o que é ter vantagem? Um corredor tem uma vantagem em relação a outro, ou seja, ele está na frente do outro, por alguma razão, algum motivo. Então, uma empresa possui vantagem competitiva quando executa suas atividades de forma mais eficiente e a um custo mais acessível aos consumidores quando se compara com os concorrentes. E uma coisa interessantíssima é que a cadeia de valores da empresa, ou seja, tudo que a empresa está oferecendo, design, preço, garantia, todos esses valores que a empresa está oferecendo, que esses valores estejam encontrando ressonância, encontrem do consumidor, do cliente, os mesmos valores. Então, olha, a garantia que a empresa oferece é tal, a garantia que o consumidor espera é essa. O preço que a empresa está colocando para determinado produto é esse. Esse é o preço que o cliente estava esperando pagar. Então, essa cadeia de valores que vocês veem aqui embaixo, quanto mais próxima elas estiverem da empresa e do comprador, mais sucesso a empresa tem. Então, a cadeia de valores está ampliada aqui, e dizer que valor é muito mais do que o preço. O valor é tudo que a gente procura no produto. Então hoje, por questões de saúde, então a gente está procurando se tal produto tem mais sódio ou menos sódio, mais açúcar ou menos açúcar, mais gordura ou menos gordura. Esse é um aspecto também que oferece valor para o cliente, essa informação que está no produto. E uma série de outros atributos também. Bom, em relação à estratégia de vantagem competitiva, a gente tem a diferenciação, liderança no custo e a enfoque. Então, algumas empresas, a gente já comentou antes, elas buscam a diferenciação, o que as fazem melhor do que o do concorrente. Outras empresas tentam ganhar o consumidor por meio de preços mais baratos. E outras tentam focar um nicho, um grupo de consumidores restrito que outras grandes empresas não conseguem. São três estratégias bem diferentes, tá? Claro que quanto mais tu busca diferenciar ou criar valor para o cliente, mais aumenta o seu custo, tá? Então o cliente, imagine aqui, temos uma consumidora, uma cliente que está olhando roupas numa vitrine, e aí a gente poderia pensar, quais são os atributos que essa cliente está olhando e que podem fazê-la comprar ou não essa roupa? Então poderia ser a roupa em si, o modelo da roupa, poderia ser a marca da roupa, poderia ser as cores, poderia ser a qualidade, poderia ser o preço, o desconto oferecido pela loja, a própria marca, o nome da loja em si, nem tanto da roupa, mas da loja. Então tem vários aspectos que a gente pode analisar olhando uma figura dessa. De repente uma promoção especial de uma data comemorativa, de Natal, Dia dos Namorados, e o Dia das Mães, por exemplo, Dia dos Pais. Então tudo isso pode ser analisado. Bom, a vantagem de custo no mercado verde, hoje em dia tem muitas empresas que procuram, principalmente supermercados, a criar marcas próprias. Então, por exemplo, a marca de azeite Carrefour, aí tu vai no supermercado Carrefour e tu vai ver que ela custa R$1 mais barato do que as marcas convencionais. Então a empresa tenta ganhar
nesse custo mais baixo os clientes, né, e bota lá uma marca própria dela. A gente tem muitos produtos, né, padaria e outros mais, que são produtos da casa. Então, quanto mais se tenta diminuir esse custo, o grande objetivo é conseguir mais e mais clientes. Já a diferenciação é no meio de tantas empresas, tu se tornar a diferente por alguma razão. Tá? Então é isso que faz, por exemplo, a Pepsi, a Coca-Cola, Guaraná Antártica e as suas marcas Fanta, Sprite e outras mais serem diferentes de marcas de refrigerante pouco conhecidas. Tá? Então elas têm uma série de atributos, né, na qualidade e na própria propaganda que é feita direto para seduzir o cliente. Então elas constroem um elenco de atributos que as tornam diferente desse grupo de empresas aqui. Então na diferenciação, muitas vezes se paga mais para ter um produto diferente. No custo mais baixo se paga menos, mas aí a questão da qualidade não quer dizer que vai ser talvez a melhor procurada pelo cliente. Né? Alguns critérios de uso e sinalização. Critérios de uso é como o produto, né, será utilizado pelo consumidor, como que ele vai chamar a atenção, uma roupa justa, uma roupa que está na medida certa para o cliente, né, um tênis que vai ser utilizado. E a questão da sinalização, como o próprio nome diz, sinalizar, né, então algo que vai identificar de longe aquele produto. E geralmente a gente trabalha com as marcas. Então, um tênis desse, a pessoa logo vai conseguir identificar que essa marca, por exemplo, é uma Adidas. E aí a gente tem alguns aspectos que fortalecem essa vantagem competitiva, esse diferencial. Por exemplo, o marketing de relacionamento. Então, no passado, principalmente em padarias, né, a época dos nossos avós, bisavós, se chegava numa padaria de uma cidade pequena, se entregava uma caderneta, o proprietário da padaria anotava os dados e as compras do cliente, entregava para ele e depois, no início do mês ou no final do mês, esse cliente ia lá e quitava a sua dívida. Era um crédito fornecido por aquele pequeno estabelecimento. Só que a grande vantagem ali é que o proprietário ele conhecia tão bem o cliente que ele sabia os gostos e preferências do cliente, sabia muitas vezes o horário que o cliente ia chegar para comprar. Ele já dizia o seguinte: olha, chegou aquela torta que a senhora gosta, sabe? Então esse atendimento personalizado ele foi perdido ao longo do tempo com o crescimento das empresas e aí conhecendo menos os clientes. Né? Então, o marketing de relacionamento, do livro do Madruga, né, é a tentativa de atrair, manter e intensificar o relacionamento com clientes finais, revendedores, fornecedores, estabelecendo uma visão a longo prazo com o objetivo de beneficiar a todos. Tá? Então, criar esse relacionamento. Só que à medida que as empresas foram crescendo muito, né, então uma coisa é a empresa ter uma padaria pequena, ter aí 20, 30, 40 clientes. Outra coisa é uma empresa ter 1.000, 2.000 clientes. Né? É praticamente humanamente impossível da empresa lembrar de todos esses fatos a respeito de um cliente que de repente compra uma vez a cada 2 meses, por exemplo. E para isso as empresas utilizam o chamado CRM, que é o gerenciamento da relação com os clientes. Ele pode ser integrado, pode integrar todas as áreas de uma empresa. Então se utiliza de ferramentas como a internet, né, ou banco de dados informatizado também, para gerar um banco de informações sobre o cliente, por exemplo, das últimas compras do cliente. Aí o vendedor, ele, na hora de acessar, ele tem que ver, o senhor comprou tal produto 3 meses atrás, será que o senhor não está precisando mais? Então é criado toda essa estratégia
para se saber o que o cliente comprou e o que o cliente tem mais interesse na empresa. Mas nem todas as grandes empresas trabalham isso aqui muito bem. Tá? Tem que ter um trabalho muito bom para que ele se torne eficiente. Um outro elemento, e a gente já falou um pouco lá anteriormente, da Adidas, né, são as marcas. Então nós somos educados desde criança a respeito das marcas. Muitas delas não têm nomes, né, são só símbolos, mas a gente desde criança já sabemos que aquele símbolo corresponde a tal marca. A marca busca oferecer valor ao cliente. Então imagine uma prateleira em um supermercado e tu tem 10 marcas diferentes. O que faz com que um cliente leve uma marca e deixe as outras 9? Como a gente vê aqui na figura. Atendimento a aspirações, então algumas pessoas se tornam fiéis àquela marca, ela quase faz parte da vida da pessoa. Ela deve representar um diferencial e deve ser administrada de forma estratégica. Ela ganha conotação de pessoa, expressa emoção, razão e necessidades. Consciência da marca, né? Então, imagine que a gente colocasse aqui uma figura de uma esponja de aço e pedisse que a pessoa falasse o nome da esponja. Então, talvez algumas pessoas até confundissem e nem chamasse esse produto aqui de esponja de aço. Talvez já chamasse direto de Bombril. Aí algumas pessoas iriam lembrar de propagandas antigas com o garoto propaganda do Bombril. E outras pessoas iriam associar a palha de aço também, ou a esponja de aço, né, a Solan, concorrente principal da Bombril. Então, consciência de uma marca é quando vem à mente de nós, consumidores, a respeito do que a gente pensa sobre determinada categoria de produto e a facilidade com que o nome é lembrado. Possivelmente a maior parte das pessoas, quando vissem uma figura de uma esponja de aço, associaria mais rapidamente o nome Bombril do que o nome Assolan. Então, poderíamos deduzir que a marca Bombril ela remete uma consciência muito mais rápida do que a marca Assolan. Em alguns lugares pode ser diferente. Né? E as marcas verdes, elas trabalham a mesma ideia. Então, valor, responsabilidade social e ambiental, desempenho, qualidade, funcionalidade. Então, o que transmite para vocês a marca Boticário? O que transmite a marca Natura? Né? E aí os selos, né? Selos de certificação, selo de produto orgânico, funciona muito parecido com as marcas verdes, porque também vão sinalizar atributos ambientais aos produtos. Então, as certificações e selos ambientais, para a gente terminar o nosso mini curso, são os caminhos que são identificados pelos organismos para dizer se esses caminhos são rastreados, né, para dizer se a empresa deve ou não buscar um certificado. Então a gente tem vários tipos de certificações, tem a certificação orgânica, né, o Instituto Biodinâmico de Botucatu, temos o IFOAM, o AAO e outras mais. Certificação de gestão ambiental, mais conhecido a ISO 14001. A certificação florestal, temos o FSC, o CERFLOR e o PFC. Então, uma série de produtos de origem florestal, livro. Então, livro certificado, FSC, ele vem da celulose, né, que vem da madeira. Aqui a madeira, aqui produto florestal não madeireiro, né, erva mate. Aqui uma cadeira, que a gente já falou em nosso exemplo. Aqui um violão. Todos eles passíveis de ter um selo. Embalagens, né, vários tipos de embalagens, todas com selo. Papel A4 que usamos em impressoras. Aqui temos do CERFLOR, né, esse símbolo parecendo a bandeira do Brasil, né? Opa, vamos voltar lá. O símbolo parecendo a bandeira do Brasil. Voltando. Só um minuto. Aqui, o símbolo parecendo a bandeira do Brasil, papel Chamex.
e o PFC também selo de certificação florestal, ok? Bom, então foram 6 aulas desse mini curso Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde. Aqui a gente tentou passar de forma bem rápida vários aspectos desse mercado verde, da estratégia das empresas. Espero que tenha sido proveitoso o curso. Vocês sempre têm à disposição o nosso Facebook, a Administração Verde, com notícias diárias sobre sustentabilidade em empresas. Temos os nossos vídeos no YouTube, temos a nossa página, que é o nosso site, né, é o administraçãoverde.com.br, temos o Twitter, temos vários projetos, livros sobre os assuntos que a gente está vendo aqui, então temos vários projetos sobre isso e vocês são convidados a visitar essas páginas, essas mídias para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.